Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Eu quero compartilhar com vocês nesse momento uma mensagem sobre os cultos, as reuniões em templos, um culto público, ou seja, a ordem nos cultos. É lamentável ver que em muitas igrejas, às vezes, em igrejas grandes e conhecidas, conversas, cochichos, sem fim, nos cultos públicos acontecem. E o motivo disso é principalmente porque o mau exemplo vem do púlpito, onde pastores, presbíteros, julgam-se com o direito de cochicharem uns com os outros e até mesmo durante a entrega da mensagem. Isso, então, constitui falta grave. O culto deve ser de louvores a Deus, de adoração a Deus, e pode até ter línguas estranhas, pode mesmo até ter profecias, ainda que o profeta deva lembrar-se de que não é obrigado a transmitir no lugar não adequado a mensagem que recebe, podendo retê-la para uma ocasião oportuna, porque o espírito é sujeito aos profetas. Mas muitas coisas gloriosas de que temos exemplo nas Escrituras podem acontecer num culto público, numa igreja ou ao ar livre, não importa. Curas, milagres e coisas maravilhosas, inclusive uma teofania, a presença de Deus de uma forma maravilhosa e que nós talvez nem consigamos imaginar. Mas o culto, ele não deve haver falatórios, não deve haver cochichos, nem no púlpito, nem mesmo na nave da congregação. A mensagem que o pregador leva é, por vezes, gravemente prejudicada pelos falatórios, pelos cochichos que existem dentro da igreja, pelo andar de crianças nos corredores, pelo chorar de uma criança, pelo vai e vem. É muito estranho pessoas que ficam entrando e saindo do recinto, indo e voltando ao banheiro, sem ter necessidade disso. Às vezes, há algumas formações também de bloquinhos, às vezes de famílias, paredes, ou de pessoas que se identificam mais dentro da igreja. E começam, então, aqueles bloquinhos, não só nos corredores da igreja, mas também no próprio momento da palavra que está sendo lançada. Às vezes as pessoas são irreverentes, e isso é ruim, é lamentável. E é dever dos diáconos reprimir energicamente tais procedimentos. E cabe ao pastor da igreja fiscalizar para que a ordem seja mantida. Uma mensagem tem mais poder e o pregador sente-se muito mais ungido quando a igreja está quieta, cada um no seu lugar, louvando, adorando, glorificando a Deus e pedindo que o Senhor abençoe o pregador e a mensagem, para que tenha o poder de encher os nossos corações, aquela mensagem. O coração de nós, pecadores, que estamos ali presentes assistindo esta reunião. A igreja deve ser regularmente instruída a manter ordem no culto, um culto público, e o pastor deve determinar aos diáconos, ou seja, aos auxiliares da igreja, a respeito desse procedimento de orientação às pessoas, para que não haja esse tipo de distração, incluindo hoje os celulares dentro da igreja. A ordem nos cultos é essencial ao progresso espiritual da igreja e ao bom conceito do pastor. Uma igreja cujos cultos se realizam em desordem dá má impressão aos visitantes e mesmo aos membros que compreendem as coisas de Deus. Revela um pastor descuidado e não alcança o desejo do progresso espiritual da igreja. Fica essa mensagem hoje para vocês. Eu quero compartilhar mais algumas mensagens e nós estaremos aí falando também sobre a direção de um culto, de que maneira deve se proceder. Que tenha um ótimo dia abençoado em nome de Jesus.